Boa noite, gente. Aqui sou eu, Padre Donaldo, novamente, aqui na televisão Guaratuba, TV Guaratuba. E hoje queria falar mais diretamente sobre o livro de Gênesis, os primeiros 10 capítulos. Porque já fiz referência no passado e disse que o livro de Gênesis tem muita sabedoria. Mas eu queria especificar nos 10 primeiros capítulos. Porque são no início da Bíblia, mas realmente foram uma das últimas partes da Bíblia que foi escrito. Esses primeiros 10 capítulos. Por quê? Porque é uma reflexão. É uma reflexão que foi feita durante séculos, muitas pessoas pensando, sobre as coisas e colocaram no início do livro da Bíblia para dar uma sequência para tudo o resto que vem depois. Porque esses 10 capítulos respondem à pergunta: quem somos nós? De onde que viemos? Para que estamos aqui? Quem é que fez tudo isso? Estamos em casa ou temos que ter medo deste mundo? E assim em diante. Perguntas que são pesadas, realmente, coisas que nos preocupam de vez em quando. Então, os primeiros 10 capítulos são parábolas, histórias. Não é historicidade, é história. Contado para ensinar uma lição, mas dentro de um veículo que é a história, narrativa. E isso funciona, porque é o que Jesus fez também, ele usou parábolas. Por quê? Porque a gente lembra bem a história. E agora, quando conhece bem a história, fica pensando o que está querendo dizer. E isso é parte do processo de ensinar para as pessoas. Agora, um problema que nós temos é que tem muita gente que acha que tem que ser levado a pé da letra. Isso é um problema muito sério. Principalmente com cientistas que criticam a Bíblia porque eles falam que a ciência está tudo errado. Primeiro capítulo, o mundo feito em 7 dias. E os cientistas falam que levou milhões de anos para acontecer. E aí eles falam, se a ciência no início da Bíblia está tão ruim, nada que tem na Bíblia presta. Isso que eles falam. Mas vamos analisar um pouco mais isso. Quando nós falamos da Bíblia, temos que lembrar que elas estão respondendo essas perguntas. Primeiro capítulo, o que é que estão dizendo? Tem os 7 dias de criação. 7 dias não é importante. 7 quer dizer infinidade, É um número infinito. 7 dias não é a questão. A questão é que Deus fez tudo. Se você olhar, cada dia tem um monte de coisa que foi criado. E é para apresentar uma lista de tudo que eles podiam imaginar para dizer, é um Deus só que fez tudo. Se notar, não falaram sol e lua, falaram os luminários de dia e de noite. Por quê? Porque tinha gente que acreditava que Deus é um só, o sol é um Deus e a lua também. E elas queriam afirmar, em toda maneira que eles podiam, que Deus é um e Ele fez tudo. A ciência está tudo atrapalhado, O primeiro dia fizeram luz, terceiro dia Deus fez os planetas, as estrelas e tudo. A ciência está bagunçada. Por quê? Porque elas não eram cientistas. Não tinham telescópios, não eram geólogos, não eram astrofisicistas, não eram astrônomos, não biólogos, tudo. Eles não eram nada disso, eram um povo nômade por muito tempo. Então, elas não tiveram os benefícios que nós temos hoje de ciência. Elas estavam apenas pensando e queriam transmitir a mensagem de uma maneira bonita. Que elas não ficaram fixadas nesses 7 dias
nós podemos ver, porque no segundo capítulo, logo em seguida, tem uma outra relatório de criação. Que um jardim tinha uma fonte no meio e dessa fonte saiu 4 rios. E a fonte, é claro, é Deus. E esse segundo, né, é tão diferente do primeiro. Que no primeiro, a gente pensa, Deus descansou depois do 7º dia, daí é um Deus que ficou aí de braços cruzados esperando ver o que ia acontecer. Um Deus desinteressado, um Deus longe. No segundo capítulo, Deus é a fonte. E os rios que saem em toda direção é a criação. Então, a fonte cria os rios. E isso encaixa muito bem na teoria de evolução. Porque o rio do nascente é uma coisa. É como o rio Amazonas. No nascente nas montanhas é tão pequena. Mas quando chega em Belém, é um enorme. Então, este segundo relatório de criação é um Deus que continua criando este mundo. Deus mantém a vida na nossa. Ele nos acompanha sempre. Por isso, o segundo relatório é muito mais bonito. E nós podemos ver isso, né? Essa comparação. Terceiro capítulo tem 2 relatórios de criação da humanidade. Primeiro, Deus criou homem e mulher, na sua imagem e semelhança. No segundo, Deus fez o homem de barro, né, de argila. E fez esta imagem e soprou nas narinas do homem. Então, nossa vida é o sopro de Deus. Lindo isso, muito bonito, né? E Deus criou a mulher, nesse segundo, de costela do homem, para ser igual, não melhor nem pior, para ser igual, né, a ele. Mas, desde que foi criado do argila, do lama, é fraco. Isso que também encaixa muito bem na teoria de evolução, porque o homem tinha que sair do barro, crescer, se tornar a pessoa humana. Então, tudo isso está no livro de Gênesis, né? Sem ciência, mas inspirado na palavra de Deus. Terceiro capítulo, o homem enfrenta sua fraqueza, a tentação, conhecimento do árvore do bem e do mal. Nós temos que ter a liberdade de escolher, que senão somos escravos. Então, este também está no livro de Gênesis. Deus não criou o mal. O mal existe. Nós temos a liberdade de buscar o mal, se nós queremos. Mas a opção é nossa. E por que temos essa liberdade? Porque Deus nos ama. Se não tiver liberdade, não tem amor. Isso é verdade em nossa vida, em toda parte, né? Casamento onde que alguém quer dominar o outro, não tem liberdade, não é casamento, né? Não é amor presente, né? É dominação. Então, assim em diante, o mal foi se espalhando, uma vez que o primeiro casal, a primeira raça humana escolheu o mal foi se espalhando. E cada um de nós que fizemos esta escolha, homem e mulher, no livro de Gênesis, no terceiro capítulo, escolheram o mal. Todos nós, escolhemos o mal. Isto é nosso primeiro pecado. Primeira vez que nós escolhemos o mal e por isso nós nos encaixamos no terceiro capítulo do livro de Gênesis. É nossa história, é sobre nós, né? A nossa realidade de fraqueza, incapacidade de saber o que é melhor para nós mesmos. E assim em diante, segunda geração já tinha assassinato, terceira geração continuava andando mal até chegou no Noé, depois no Torre de Babel. Tudo o mal se espalha. Agora, voltando à questão de ciência. A Bíblia, esses 10 capítulos do livro de Gênesis, não está em conflito com ciência.
Por quê? Porque ciência está buscando outra coisa. Ciência procura saber como que as coisas acontecem. Como que as coisas aconteceram. Como que o mundo iniciou, o universo começou. Né? O que houve. O livro de Gênesis está perguntando por que tem. Não como que aconteceu. Por quê? Por isso não tem conflito entre ciência e o livro de Gênesis. Né? Ciência fala tanta coisa e tem tantas teorias, e se tiver outros fatos que aparecem, vai mudar as teorias. É um processo. Isso é diferente do livro de Gênesis que é escrito. O processo de ciência, de descobrir como que as coisas acontecem, e o processo no livro de Gênesis que é de pensar. Não vamos mudar o livro de Gênesis, mas cada vez mais que nós pensamos sobre o que está no livro de Gênesis, tiramos mais lições. O mal que foi se espalhando em nossas vidas é a mesma coisa. Se nós aceitamos o mal, aos poucos o mal vai nos dominar. Né? Rosemary Houghton disse no seu livro que o mal é a ausência do amor. E nós deixamos o mal dominar nossa vida, cada vez menos amor que fica em nosso coração. O amor se torna ausente. E aí nós nos tornamos pessoas que afastam-se do nosso Deus, que é o amor. Isto que é a lição do livro de Gênesis, tão bem assim, escrito, tão bem colocado. Agora, em nossas vidas então é a questão de procurar sempre viver o amor, para evitar se tornar uma pessoa do mal. E também temos que lembrar, tem muita coisa em nossa vida que complica. Né? Os filmes, por exemplo, de violência, os filmes de... Né, a gente fica torcendo para alguém ser assassinado, morto. Né? Filmes de reações violentas para tudo. Essas coisas nos influenciam, gente. Elas nos atingem. Nós ficamos acostumados à violência. Isso que aconteceu com os guardas dos campos de concentração dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Ficaram acostumados a matar gente. Por quê? Porque estava sempre acontecendo. Porque estavam vendo sempre. Em nossas vidas, o importante é lembrar que o amor é uma coisa que a gente tem que buscar. E se não nos esforçamos para buscar, o perigo é deixar o mal dominar nosso coração. Obrigado, gente, por sua atenção. Até a próxima vez. Goodbye.